Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui então para estar dando continuidade ao livro de Percy Jackson, A Maldição do Titã. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 10, né? Lembrando todo mundo, né, antes aí de começar o vídeo, que se você gosta aqui do nosso projeto, lembre sempre, por favor, de deixar o seu like, de conferir se você está inscrito no canal e, por favor, compartilhe os nossos vídeos. Espalhe, manda aí por WhatsApp, divulga no Instagram. Manda esse vídeo para as pessoas que você acredita que vão gostar também do nosso trabalho, que isso ajuda muito, bom? Então vamos lá. Se você ainda não... Se você não está acompanhando os outros capítulos aqui, eu recomendo que você clique aqui embaixo no canal, vá lá na playlist da Maldição do Titã e pegue desde o começo, claro. Se você não tiver visto os outros dois primeiros livros, né? Sempre, por favor, então pegue lá do começo do primeiro livro para acompanhar a história junto com a gente, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10. Destruo alguns foguetes. Atravessei o mall em disparada, sem ousar olhar para trás. Irrompi no museu do aeroespacial e tirei o boné da invisibilidade assim que passei pela área de entrada. A parte principal do museu era um espaço imenso com foguetes e aviões pendendo do teto. 3 níveis de balcões se espiralavam em torno do espaço, de modo que você podia olhar as exibições de diferentes alturas. O lugar não estava lotado. Eram apenas algumas poucas famílias e 2 grupos de excursão de crianças. Provavelmente numa daquelas viagens escolares de férias. Eu queria gritar para que eles fossem embora, mas concluí que isso só me faria ser preso. Precisava encontrar Thalia e Grover e as caçadoras. A qualquer minuto, os esqueletos iriam invadir o museu, e eu não achava que eles se contentariam com o mal de Otur. Esbarrei com Thalia, literalmente. Eu estava subindo uma rampa para o último balcão e me choquei contra ela, derrubando-a numa cápsula espacial da Apollo. Grover gritou, surpreso. Antes que eu pudesse recuperar meu equilíbrio, Zoe e Bianca tinham flechas apontadas para o meu peito. Seus arcos tinham simplesmente surgido do nada. Quando Zoe se deu conta de quem eu era, não pareceu ansiosa para baixar o arco. Vós, como ousais mostrar vossa cara aqui? Percy! Exclamou Grover. Graças aos deuses! Zoe fuzilou com os olhos e ele enrubesceu. Isto é, aos deuses! Você não devia estar aqui? Luke, disse eu, tentando recuperar o fôlego. Ele está aqui. A raiva nos olhos de Thalia imediatamente se dissolveu. Ela pôs a mão no bracelete de prata. Onde? Contei a ele sobre o Museu de História Natural, o Dr. Espinheiro, o Luke e o General. O General está aqui? Zoe parecia estupefata. Isso é impossível. Estás mentindo. Por que eu mentiria? Olhe, não temos tempo. Guerreiros esqueleto. O quê? Perguntou Thalia. Quantos? 12, eu respondi. Isso não é tudo. Aquele cara, o general, disse que estava mandando alguma coisa, um amiguinho para distraí-los por aqui, um monstro. Thalia e Grover trocaram olhares. Estávamos seguindo o rastro de Artemis, disse Grover. Eu tinha quase certeza de que nos indicaria este local. Um cheiro forte de monstro. Ela deve ter parado por aqui, procurando o monstro misterioso. Mas ainda não encontramos nada. Zoe, disse Bianca nervosa. Se é o general... Não pode ser, disse Zoe bruscamente. Percy deve ter visto uma mensagem de Íris ou alguma outra ilusão. Ilusões não quebram pisos de mármore, disse eu. Zoe respirou fundo, tentando acalmar-se. Eu não sabia porque ela estava levando tudo tão para o lado pessoal, ou como ela conhecia esse general, mas concluí que aquele não era o momento de perguntar. Se Percy estiver falando a verdade sobre os guerreiros esqueleto, disse ela, não temos tempo para discussões. Eles são os piores, os mais terríveis. Temos que partir agora. Boa ideia, eu concordei. Eu não vos estava incluindo, garoto, replicou Zoe. Não fazeis parte desta busca. Ei, eu tô tentando salvar a vida de vocês. Você não deveria ter vindo, Percy, disse Thalia com um tom soturno. Mas agora está aqui. Ande, vamos voltar para a van. Essa decisão não é vossa, disse Zoe asperamente. Thalia lançou-lhe um olhar azedo. Você não é o chefe aqui, Zoe. Não ligo para sua idade. Ainda é uma menina mimada e metida. Você nunca foi esperta quando assuntos são garotos, grunhiu Zoe. Nunca pôde deixá-los para trás.
Thalia parecia prestes a socar Zoe, então todos ficaram imóveis. Ouvi um grunhido tão alto que pensei que o motor de um dos foguetes estava sendo acionado. Abaixo de nós, alguns adultos berraram. A voz de uma criancinha gritou com prazer. Gatinho! Uma coisa enorme subia a rampa saltando, e era do tamanho de uma picape, com garras prateadas e o pelo dourado cintilante. Eu já vira aquele monstro uma vez, 2 anos atrás. Eu o avistara rapidamente de um trem. Agora, mais perto, parecia ainda maior. O leão de Nemeia, disse Thalia. Não se mova. O leão rugiu tão alto que fez meu cabelo se repartir. Suas presas brilhavam como aço inoxidável. Separai-vos ao meu sinal, disse Zoe. Tentai mantê-lo distraído. Até quando? Perguntou Grover. Até eu pensar numa maneira de matá-lo. Ide! Eu desencapei contra a corrente e rolei para a esquerda. Flechas passaram zunindo por mim e Grover tocou um ritmo agudo em sua flauta de bambu. Eu me virei e vi Zoe e Bianca subindo na cápsula de Apolo. Elas atiravam, uma após a outra, flechas que se partiam, inofensivas, contra o pelo metálico do leão. O animal golpeou a cápsula e virou-a de lado, lançando as caçadoras para trás. Grover trocava uma melodia horrível e frenética, e o leão voltou-se na direção dele. Mas Thalia intrometeu-se em seu caminho, erguendo a Aegis, e o leão recuou e rugiu. Ea! Disse Thalia. Para trás! O leão urrava e rasgava o ar com a garra, mas ao mesmo tempo recuava, como se o escudo fosse uma labareda. Por um segundo, pensei que Thalia o tivesse sob controle. Então, vi que o leão se abaixava, os músculos de sua perna se tensionando. Eu já vira um número suficientemente de brigas de gato nos becos próximo do meu apartamento em Nova York. Sabia que o leão ia saltar sobre ela. Ei! Gritei. Não sei o que eu estava pensando, mas avancei contra a fera. Eu só queria afastá-la dos meus amigos. Ataquei com contracorrente, acertando um bom golpe no flanco, que devia ter transformado o monstro em picadinho, mas a lâmina apenas retiniu de encontrar o pelo, provocando uma explosão de fagulhas. O leão me arranhou com as garras, arrancando um pedaço do meu casaco. Recuei de encontro à balaustrada. Ele saltou sobre mim, 1/2 tonelada de monstro, e eu não tive escolha senão me virar e pular. Caí sobre a asa de um antigo avião prateado, que se inclinou e quase me lançou no chão, 3 andares abaixo. Uma flecha zuniu ao lado da minha cabeça. O leão saltou sobre a aeronave e as cordas que seguravam o avião começaram a gemer. O leão avançou para mim, e eu pulei para a peça em exposição mais próxima, uma estranha aeronave com pás como as de um helicóptero. Ergui os olhos e vi o leão rugir. Dentro de sua boca, a língua e a garganta rosadas. A boca, pensei. O pelo era totalmente invulnerável, mas se eu pudesse atingi-lo na boca... O único problema era que o monstro se movimentava rápido demais. Entre suas garras e presas, eu não conseguiria me aproximar sem ser transformado em picadinho. Zoe! Gritei. Mire na boca! O monstro investiu. Uma flecha passou por ele sem acertar, e eu pulei da espaçonave para o topo de uma amostra no térreo. Uma imensa cópia da Terra. Desci deslizando pela Rússia e saltei do Equador. O leão da Nemeia rugiu e se equilibrou sobre a espaçonave. Mas seu peso era demais. Uma das cordas se rompeu. Enquanto o aparato balançava como um pêndulo, o leão saltou para o polo norte da cópia da Terra. Grover! Deixe a área livre! Grupos de crianças corriam de um lado para o outro gritando. Grover tentava conduzi-las para longe do monstro no momento exato em que a outra corda da espaçonave arrebentou e a peça se espatifou no chão. Thalia saltou pela balaustrada do 2º andar e aterrissou à minha frente, do outro lado do globo. O leão olhou para nós, tentando decidir qual dos dois se mataria primeiro. Zoe e Bianca estavam acima de nós, os arcos preparados, mas ficavam se deslocando de um ponto para o outro, tentando conseguir um bom ângulo. Não temos uma linha de tiro livre, gritou Zoe. Faça ele abrir mais a boca. O leão rosnou do alto do globo. Olhei ao redor. Opções... Eu precisava de opções. A lojinha de presente. Veio-me uma vaga lembrança de minha viagem até ali quando era pequeno. Alguma coisa que eu fizera minha mãe comprar e me arrependera. Se eles ainda tivessem aquele troço... Thalia, disse eu,
Mantenha ele ocupado. Ela assentiu implacavelmente. Eia! Ela apontou a lança e disparou um arco aracniano de eletricidade azul, acertando o leão na cauda. O leão rugiu, virou-se e saltou sobre ela. Thalia gritou, desviando-se e erguendo a Aegis para manter o monstro à distância. E eu corri para a lojinha de presentes. Isso não é hora de comprar souvenir, garoto! Gritou Zoe. Entrei em disparado na loja, derrubando fileiras de camisetas, pulando sobre mesas cheias de planetas que brilhavam no escuro. A vendedora não protestou. Estava ocupada demais se escondendo atrás da caixa registradora. Lá estava, na parede oposta, pacotes prateados e cintilantes. Prateleiras inteiras deles. Peguei todos os tipos que pude encontrar e saí correndo da loja com os braços cheios. Zoe e Bianca ainda estavam fazendo chover flechas sobre o monstro, mas sem resultado. O leão parecia saber que não devia abrir muito a boca. Ele tentou atingir Thalia com as garras. Até os olhos ele mantinha estreitados, formando minúsculas fendas. Thalia espetou o monstro e recuou. O leão avançou sobre ela. Percy! Chamou ela. O que quer que você for fazer? O leão rugiu e acertou-lhe um golpe com a pata, como se ela fosse um brinquedinho de gato, atirando-a pelo ar contra a lateral de um foguete titã. A cabeça atingiu o metal e ela deslizou para o chão. Ei! Eu gritei para o leão. Eu estava longe demais para atacar, então arrisquei. Lancei contra a corrente como se atirasse uma faca. Ela quicou no flanco do leão, mas foi o suficiente para chamar a atenção do monstro. Ele virou-se na minha direção e mostrou os dentes rosnando. Só havia uma maneira de chegar perto o suficiente. Disparei contra ele, e quando o leão saltou para me interceptar, enfiei um pacote de comida espacial na sua boca. Um pedaço de parfait de morango congelado, embrulhado em celofane. Os olhos do leão se arregalaram e ele engasgou como um gato com uma bola de pelo. Eu não podia culpá-lo. Lembrava-me de ter sentido a mesma coisa quando tentei comer comida espacial quando era garoto. O negócio era simplesmente abominável. Zoe, prepare-se! Às minhas costas, podia ouvir as pessoas gritando. Grover tocava outra canção horrível em sua flauta. Fugi às pressas do leão. Ele conseguiu engolir o pacote de comida espacial e me olhava com puro ódio. Hora do lanche! Eu gritei. Ele cometeu o erro de rugir para mim, e eu lancei um sanduíche de sorvete em sua garganta. Felizmente, eu sempre fui um arremessador bastante bom, ainda que o beisebol não fosse o meu jogo. Antes que o leão se desengasgasse, disparei outros 2 sabores de sorvete e uma refeição congelada de espaguete. Os olhos do leão se esbugalharam. Ele arreganhou a boca e ergueu-se nas patas traseiras, tentando fugir de mim. Agora! Eu gritei. Imediatamente, as flechas perfuraram a boca do leão. 2, 4, 6. A fera debateu-se com violência, girou e caiu para trás. E então ficou imóvel. Os alarmes gemiam por todo o museu. Pessoas corriam em bando para as saídas. Seguranças corriam de um lado para o outro em pânico, sem ter nenhuma ideia do que estava acontecendo. Grover ajoelhou-se ao lado de Thalia e ajudou-a a levantar-se. Ela parecia bem, só um pouco tonta. Zoe e Bianca saltaram do balcão caindo ao meu lado. Zoe me olhou com atenção. Essa foi uma estratégia interessante. Ei, funcionou. Ela não discutiu. O leão parecia estar se dissolvendo, da maneira como às vezes acontece com os mortos. Até que nada mais havia a não ser seu reluzente casaco de pelos. E mesmo este parecia estar encolhendo ao tamanho da pele de um leão normal. Pegai-a, disse-me Zoe. Eu olhei surpreso. O quê? A pele do leão? Isso não é, assim, uma violação dos direitos dos animais ou alguma coisa parecida? É um espólio de guerra, ela me disse. É vossa, por direito. Você o matou, eu repliquei. Ela balançou a cabeça quase sorrindo. Creio que o sanduíche de sorvete fez isso. Justiça é justiça, Percy Jackson. Pegai a pele. Eu a recolhi. Era surpreendentemente leve, macia e uniforme. Não parecia absolutamente algo que pudesse deter uma lâmina. Diante dos meus olhos, a pele se transformou em um casaco. Um comprido guarda-pó marrom dourado. Não é exatamente o meu estilo, eu murmurei. Temos de dar o fora daqui, disse Grover. Os seguranças não vão ficar confusos por muito mais tempo.
Percebi então como era estranho que os guardas não houvessem se apressado em nos prender. Eles corriam em todas as direções, exceto na nossa, como se estivessem procurando enlouquecidos alguma coisa. Alguns davam encontrões nas paredes e uns nos outros. Você fez isso? Perguntei ao Grover. Ele assentiu, parecendo um pouco constrangido. Uma pequena canção de confusão. De Barry Manilow. Funciona sempre. Mas só vai durar alguns segundos. Os seguranças não são nossa maior preocupação, disse Zoe. Olha, através das paredes do vidro do museu, eu podia ver um grupo de homens atravessando o gramado. Homem cinza, em traje de camuflagem cinza. Estavam longe demais para que víssemos seus olhos, mas eu podia sentir seus olhares voltados diretamente para mim. Vão, disse eu. Eles estão me caçando. Vou distraí-los. Não, disse Zoe. Nós vamos juntos. Eu fitei-a perplexo. Mas você disse... Agora vós fazeis parte dessa busca, afirmou Zoe de má vontade. Isso não me agrada, mas não há como mudar o destino. Vós sois o 5º membro. Não vamos deixar ninguém para trás. Bom, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um capítulo aí de bastante ação, né? Esse livro tem bastante cenas assim, né? Esse livro ele é bem corrido. Muito por causa dessa perseguição toda, né? Já aí o Luke já tendo aí parceiros um pouco mais poderosos, já tendo um exército próprio, né? Já temos aí uma pseudo-guerra se formando e todo mundo tendo que fugir disso. E aí temos uma cena de batalha grandiosa, né? No meio do salão principal do Smithsonian, com todas as coisas, as aeronaves penduradas, e o leão pula de um lado, pendura para o outro, as pessoas penduradas, né? Aí ele já traz aí uma questão bem épica para a cena, e que acaba sendo resolvida com a esperteza, né? E não tanto assim com a força bruta, porque precisava ali de um tinozinho para saber como derrotar o leão. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez de, por favor, curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Eu vejo vocês na próxima. Até mais.